Obrigado. Gravando. PM Raimundo, chama como? É, Não é entendi. Raimundo Santos Silva Júnior. certo, mas chama PM Raimundo, é isso? Sim, senhora. Ou é PM Santos, como? Raimundo, PM Raimundo, certo. Qual a sua patente? terceiro sargento. Sargento. Sargento, o senhor já informou seu nome completo, informa sua matrícula. 522, 814, dígito 0. O senhor está lotado onde atualmente? 5º Batalhão. Em razão da função que o senhor exerce, vou dar por compromissado. O senhor responde às perguntas formuladas pela promotora de justiça, doutora Márcia. Doutora Márcia, a testemunha está com o Ministério Público. Boa tarde, senhor Raimundo. Boa tarde. Foi lida a representação, o senhor é policial, o que o senhor sabe desses fatos? É o que já foi narrado. O que já foi narrado, com exceção de ele estar escondido embaixo da cama. Certo, mas aí a gente precisa que o senhor narre com as suas palavras. O senhor estava de serviço no dia, foi chamado para o local, aí o chamado avisava o quê? Que era uma tentativa de homicídio, Estávamos, pode falar. estávamos de serviço, fomos acionados pelo CIOP, que informou que uma pessoa havia ligado dizendo que estava em conflito com o filho. Ela e o esposo estavam em conflito com o filho e que necessitava do auxílio da polícia. Então foi a mãe, provavelmente, a senhora Marlene, que ligou. Isso. Aí Ou a chegaram ao mãe ou local. algum vizinho. Ou a mãe ou algum vizinho, que ela saiu da residência e pediu ajuda na rua. Certo, aí chegaram ao local e Chegamos já no encontraram o local, corpo, como é que foi? mantivemos contato com ela na rua ainda, e ela informou que o filho havia arrombado a porta do quarto e que estava em luta corporal com o pai, que ela se encontrava no quarto também, que o filho pediu para ela sair do quarto, ela conseguiu pular a janela, saiu do quarto, e ele ficou em luta corporal com o pai. E ela disse que em seguida ouviu disparos. Então, quem pediu para ela sair foi o acusado, não foi o marido, não? Quem pediu para ela sair do quarto? Ela disse que foi o acusado. O acusado. Aí, logo em seguida, ela já ouviu disparos. Ela chegou a quantificar a quantidade de disparos? Não. Ela disse Certo. que ele estava armado, nós adentramos a residência, fizemos uma busca minuciosa, toda a residência, e nos deparamos com a vítima, já ao solo, agonizando com muito sangue no local, alguns estojos de arma de fogo, de munição de arma de fogo. Conseguimos adentrar todos os cômodos, ele não se encontrava. Depois foi feita uma busca minuciosa, baixo de cama, dentro de guarda-roupa, dentro de fogão, dentro de máquina de lavar, móvel de cozinha, o chão, de parede. As camas foram levantadas, os colchões foram levantados. Subimos uma laje que tem no primeiro andar, olhamos dentro da caixa d'água, em nenhum lugar esse indivíduo se encontrava. Certo. Desse momento que a PM chegou lá no local, que ele ainda estava com o resto de vida, né? Isso, ele ainda estava agonizando a vítima. Isso. Até do informe para o momento em que a polícia conseguiu chegar ao local. O senhor recorda quanto tempo aproximadamente foi? Eu não sei informar o tempo Não. da Certo. ligação que o CIOP recebe, depois nos passa, entendeu? Da ligação que nós recebemos via rádio para o local, eu acredito que entre 5 ou 6 minutos, Ok, não mais que isso. certo. E assim, a narrativa lá provavelmente deve ter juntado gente na porta. Eu acho que a própria esposa da vítima, a senhora Marlene, deve ter comparecido ao local, talvez outros parentes. E o comentário das pessoas
é de que todas elas comentavam que teria sido José Marcos que nessa briga que teria atingido o pai, ou havia algum comentário de uma terceira pessoa que participou do fato? Não, apenas o José Marcos. Certo. Sabe dizer se a vítima tinha inimigos no local? Não. Sabe dizer o que motivou José Marcos a fazer isso? Chegaram a dizer? A família falou que ele vivia em constante conflito com o pai, principalmente quando estava drogado, e que o mesmo já havia tentado contra a vida dele outra vez, uma outra oportunidade. São relatos de familiares, né? Segundo os familiares. A vítima teve alguma chance de defesa? Ele estava armado também? Pela forma lá como o senhor encontrou o corpo, havia alguma faca, alguma coisa perto que a vítima pudesse ter usado para se defender? Não. Não. O senhor sabe o que é da vida pregressa de José Marcos? E sabemos informações de parentes, de vizinhos, que ele é usuário de drogas e que provavelmente negociava com drogas também, mas era usuário já há muito tempo. Certo. Tem mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar que eu não tenha recordado de perguntar? Não, não. Eu agradeço muito a sua participação, senhor respondeu, doutor defensor, e a doutora juíza. Muito obrigada. Doutor Jerônimo. Doutor Jerônimo. Certo, excelência. Certo. É, o sargento Raimundo, né? Isso. O sargento Raimundo, o senhor participou da prisão do réu, Marcos, Negativo. negativo, né? Com quantos dias, você sabe dizer quantos dias da prisão, do fato da prisão dele, você sabe dizer quantos dias? Não sei, eu acredito que foram poucos dias, eu acho que no outro dia ele foi preso no Conde. Pelo que foi lido no relato, no outro dia ele foi preso na cidade do Conde. Entendi, sargento. Sargento, no dia do fato, o senhor chegou lá no local do fato, né? O senhor já relatou aí para a doutora promotora e, por ouvir dizer, lógico que o réu não estava lá, se havia embriaguez, ou se ele estava embriagado, drogado, uma coisa assim, se ele sofria das faculdades mentais, coisa desse tipo. Se o senhor ouviu alguém dizer sobre o réu, esses sintomas que eu falei. Sobre faculdades mentais, negativo. Sobre o uso de drogas, a Hum, mãe dele disse que ele chegou muito drogado em casa, durante a certo, madrugada. certo, chegou drogado. Qual era a arma, sargento, que estava lá? Tinha alguma arma lá? Tinha só, ou Não só outra tinha história? só estojos. Calibre, o senhor se lembra? Segundo a perícia, era de 380. 380. Pistola, né? Ele foi pego aonde, preso aonde, sargento? O senhor sabe dizer? Pelo que eu vi na TV, nas redes sociais, ele foi preso na cidade do Conde. No Conde. Não me falha a memória. Ok, sargento. Ô, sargento, só uma última pergunta. O senhor participou, antes desse fato, de alguma prisão do réu em outras situações? Negativo. Negativo. Pronto, sargento. Muito obrigado. Certo? Eu não tenho mais pergunta para o senhor. E devolvo a palavra à senhora, doutora Franciluz. Muito obrigada, doutor Jerônimo. Eu não tenho perguntas a formular testemunha, só agradecer pela colaboração com a Justiça. Sargento Raimundo, um bom dia e um bom trabalho para o senhor, viu? Bom dia. Sargento, qual o seu nome de guerra? Gerdson. Pronto, é Sargento Jefferson, é? Isso. O seu depoimento está sendo gravado. Informa seu nome completo, por gentileza. Francisco Gerdson Dantas Guilherme.
Sua matrícula. 521-589, dígito 7. O senhor está lotado onde? 5º Batalhão, 6ª Companhia. Em razão da função que o senhor exerce, vou dar por compromissado, o senhor pode responder as perguntas formuladas pela promotora de justiça, doutora Márcia Betânia, certo? Ok. A Márcia testemunha está com o Ministério Público. Boa tarde, senhor Gerson. Boa tarde. Foi lida a denúncia no início. Por que é que o senhor recorre desse fato? Pode falar e eu faço alguns questionamentos pontuais depois. A recordação foi que fomos acionados, né? Ainda escurecendo ainda, né? Que foi umas 4h30 da manhã, pelo 6CC, de que a vizinha tinha ligado, né? Para o 190, solicitando a presença da Polícia Militar, tendo em vista que o Marcos estava no interior da casa ameaçando os pais, né? Aí nos deslocamos, quando chegamos no local, a mãe, que é a senhora Marlene, foi quem nos recepcionou. Aí relatou que o filho estava no interior da residência, muito agressivo, e que tinha ficado preocupado porque o pai tinha ficado com ele no interior da casa, né? Aí até então não tinha chegado a informação via 190, a vizinha não informou de que o mesmo encontrava-se armado. Só que quando a gente chegou no local, a mãe informou de que ele se encontrava no interior da casa, em posse de uma arma de fogo. Aí solicitamos apoio de mais uma viatura do bairro, da localidade, para fazermos o ingresso no interior da casa. Aí, quando adentramos, resumindo, vimos toda a casa virada, tal. Infelizmente, o senhor já caído no quarto, né? Com ferimentos por disparo de arma de fogo. Aí foi feita a solicitação da presença do SAMU ao local para tentar ainda, né, o resgate e tudo mais, que o senhor, felizmente, encontrava-se já agonizando. Aí fizemos toda a varredura no interior da casa em busca do mesmo, né? O quarto dele bastante revirado e drogas, né? Espalhado por todo o quarto. Esse foi o cenário, né? No dia do crime. Certo. E segundo, acredito, foram informados quando chegaram lá de que já tinha sido efetuado algum disparo? Alguém avisou? Não. Não, não. Via 190, como eu falei anteriormente. Via 190 só chegou de que ele estava agressivo no interior da casa. Mas no E local, quando o senhor chegou, já avisaram que tinham sido efetuados disparos ou não? não, a própria Marlene, que não recebeu, não tinha informado, não, sobre questão de. Ela estava aos prantos já, né? Atemorizada, tudo mais, só que ela relatou que ele estava em posse de arma de fogo. Aí foi quando tivemos toda a cautela de adentrar a residência para não ser surpreendido, né? Já que a gente não conhecia o terreno, a casa estava em construção ainda. Certo. E segundo o relato das pessoas lá, foi o José Marcos o responsável pelo crime. Ou há relato de que teria uma segunda pessoa participado, ou que teria sido outra pessoa responsável pelo crime. Não, só em cena só ele mesmo, o filho, né? Os relatos são todos de que foi ele que estava com o pai dentro da casa e E, que estaria armado. sim, sim, senhora. É, o senhor sabe o que gerou a prática desse crime? Qual foi o motivo que fez com que José Marcos atirasse contra o pai? O que escutamos da própria mãe, relatos, né, do pessoal que foram chegando lá, é de que esse envolvimento, né? Infelizmente, no submundo, no mundo das drogas aí e tal, e foi a cada dia transtornando ele, deixando ele uma pessoa, né, reconhecível e tal, ao ponto de. Só que eu procurei saber dos familiares porque nunca chamaram, né? Não tinha histórico de acionamento via 190, mas acho que por receio, alguma situação assim dos pais mesmo, evitava, né, a situação de chamar a polícia e não haver coisa pior, né, assim. E então quer dizer que sim, o que gerou o crime foi as desavenças entre pai e filho, porque o pai era contrário ao uso de drogas dele, ao tráfico, e tal, que também há notícias que ele praticava. Foi isso ou eu entendi errado? Certamente, essa questão Certo, do consumo, do possível até tráfico mesmo, envolvimento nesse mundo, é que causava todo esse mal-estar, né, familiar. certo.
pela forma como foi encontrado o corpo. Teve alguma chance de defesa a vítima? Tinha alguma faca perto? Ou se viu de alguma forma que ele teve como se defender? Ou realmente pela forma como o acusado agiu, ele não tinha chance de sobreviver, de fugir daquele local? É, assim, ele estava, como se diz assim, decúbito dorsal, né? De costa, deitado, e a priori a gente não soube, assim, questão relatar onde tinha sido feito o disparo, que isso é mais a questão pericial, né? A parte da perícia em si. A gente, como polícia militar, chega ao local, faz aquela varredura para tentar ver a questão do acusado ainda está no local ou não, para a questão de deter e fazer o procedimento. Mas essa questão de luta corporal, creio assim, que pelo relato da mãe, deve ter havido, né? Luta corporal ao ponto de ter a luta contra a sobrevivência, né? Por Qual parte era a dele. idade da vítima, o senhor sabe dizer? Senhora? O senhor sabe dizer qual era a idade da vítima? Já era um senhor idoso ou jovem? Não, já idoso, acho que na casa dos 50 anos de idade. Certo. O senhor sabe alguma coisa da vida pregressa do acusado? O senhor relatou aí que, pelo que a família disse, parece que já havia esses conflitos, né, internos e que havia notícia que ele usava drogas e talvez vendesse. Fora esses fatos, o senhor sabe alguma coisa mais da vida pregressa dele? O comportamento, se ele já tinha tido outros episódios de violência com a família, com os pais? Não, não, isso aí deixa eu informar, porque, como eu disse, até a ocorrência, essa ocorrência foi a primeira, até porque eu sou recém-chegado na localidade lá, né? Fazia Sim. apenas aproximadamente um mês que eu estava trabalhando no bairro das Indústrias. Eu trabalhava em outra localidade. Aí eu procurei saber ao meu companheiro, que estava comigo no dia, que foi o Raimundo, se ele já tinha vindo atender alguma ocorrência e tal. Até ele mesmo disse que não tinha atendido nenhuma ocorrência naquela casa, situação do tipo. Tá bom, eu estou satisfeita, agradeço muito ao senhor. O senhor vai responder ao doutor defensor e à doutora juíza. Muito obrigada. Bem, Doutor Jerônimo? Vou perguntar, Excelência. Sargento Jefferson, o senhor participou da prisão do réu? não, a prisão dele foi, pelo que eu fiquei sabendo, no município do Conde. Foi com outra Uhum. equipe. Eu fui a guarnição que foi atender o chamado do incidente, né? No incidente, entendi. E- O senhor sabe no dia. dizer quanto tempo ele foi preso depois do fato? Não Quantos sei se dias? foi dias posteriores, eu não me recordo. Não sei se foi um dia seguinte ou dois, mais tarde 2 dias, mas Certo, certo, sargento. Estou satisfeito assim, nessa pergunta. Sargento, o senhor, quando chegou lá na casa onde aconteceu os fatos, presenciou drogas? Você ouviu isso, drogas? Tá? Sabe isso. se qual era se era maconha, se era cocaína, se era crack? O senhor sabe É- essa era um misto, né, de substância, né, até então semelhante à maconha, pinos de cocaína, dentre outros lá, um misto de entorpecentes. Além disso, assim, já que ele não estava lá, já tinha fugado, já tinha saído. Você ouviu lá o pessoal, lá na hora, dizer se, além das drogas, ele estava fazendo uso de bebidas alcoólicas? Não, sobre álcool, creio que não. Não foi vislumbrado no local nada que denotasse de que ele tinha ingerido álcool, não. Certo. E, por ouvir dizer lá, em conversação com a mãe, com o pessoal, é costume o denunciado Marcos fazer essas confusões em casa? Eu procurei saber da mãe, até porque quando ela viu a situação do marido, como se encontrou, ela ficou em pane, né? Assim, em choque. Aí não Certo. tive como conversar muito com ela depois dessa situação. Ela ficou totalmente Chocada, né? Ficou chocada. consternada. Mas claro que não foi algo do dia para a noite, né? Certamente já vinha de outros Sei. eventos, tipo até culminar, infelizmente, nessa fatalidade. Tá bom, eu estou satisfeito. Obrigado, Sargento Jefferson. E eu devolvo a palavra à doutora Franciluz. Eu não tenho perguntas a formular à testemunha.
Só agradecer pela colaboração com a Justiça, então dou por encerrado seu depoimento. Informa seu nome completo, Marlene Medeiros Ferino. estado civil, A gente conviveu união estável, profissão, do lar mesmo, data de nascimento, de 22/7/1973. nome do pai e da mãe, Maria Helena Alves dos Santos e Severino Medeiros dos Santos. endereço, Rua, de lá da minha casa. sim, o endereço onde a senhora atualmente É. reside. É o mesmo endereço? Hoje, Sim. não, hoje eu estou com a minha mãe. Então, informa o endereço atual da senhora. Rua Antônio Teotônio, 188, Cristo. A senhora foi arrolada nesse processo em razão do parentesco que a senhora tem com o acusado, o José Marcos dos Santos da Silva, é seu filho, não é Meu isso? filho, A senhora vai ser ouvida como declarante nesse processo, então não vai prestar compromisso, certo? Certo, A senhora pode responder as perguntas formuladas por doutora Márcia Betânia, certo? certo. Doutora Márcia, Bom dia, boa tarde, desculpe, dona Marlene. Boa Como tarde. como a doutora Francis disse, a senhora vai responder sobre esses fatos, mas se a senhora não se sentir bem, achar que é importante parar um tempinho, a gente lhe aguarda, tá Tá certo? certo, tá bom, doutora. A senhora sabe melhor do que ninguém, né, o que consta aí da denúncia contra o José. Eu Sim. queria, aqui consta que o fato aconteceu dia 30 de novembro do ano passado, por volta das 5 horas. Como é que aconteceu o fato? Eu quero que a senhora me conte, o que é que a senhora lembra, de forma resumida, e depois eu vou fazer algumas perguntas para a senhora. Doutora, eu lembro de tudo. Não foi 5 horas da manhã, 5 horas da manhã foi que meu esposo veio dar o último adeus, né? Que ele faleceu, já ele ficou argorizando muito tempo, dia 3h40 por aí da madrugada, até 5 horas, até eu conseguir ter a polícia quando veio chegar, não teve mais jeito. Ele, por volta das 2 horas da manhã, ele chegou em casa, abriu a porta, entrou de casa, a gente estava dormindo, trancado no meu quarto, eu vi o pai dele. Por volta das 3h30 por aí, ele começou a bater na porta do quarto para a gente abrir. A gente eu já com medo, passando mal. Eu disse, não abra, meu filho, não abra, Marcos, porque ele vai perturbar a gente, ele não vai deixar a gente dormir a noite toda, como ele fazia antes. Aí ele passou um tempo, chamou, pediu o celular, o pai dele deu o celular a ele, aí ele foi e quis entrar, e ele fechou a porta bem depressa, na chave, ele não entrou. Quando, não passou uma base de 10 minutos depois disso, ele arrombou o quarto, eu já em pânico, passando mal, já estava tendo uma remédio de pressão, o pai dele era de diabetes também, doente, já tinha acordado, ele só estourou a porta do quarto, arrombou, como se fosse um assalto, e com a arma na mão, ainda se agarrou comigo, só falava, pai, 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 não, pai, só falava isso. Eu, meu filho, me solte, aqui não tem ninguém, eu estou passando mal. Aí eu consegui me soltar dele. Aí meu esposo, quando ele transtornou-se para o lado do meu esposo, pai, aqui não tem ninguém não, meu filho, se acalma, aqui não tem ninguém não. Meu Deus, chega aqui, meu Deus. Ele foi para o guarda-roupa, arrancou a porta do guarda-roupa e jogou, travou na outra porta do quarto, para como que a gente não tivesse saída. Aí meu esposo ainda disse assim, Marlene, tenta sair. Aí foi que o Jesus me deu o livramento de eu conseguir abrir a janela do meu quarto, que minha cama era encostada na janela do acesso de um corredor da casa. Eu consegui abrir a janela para o lado do quintal e consegui sair me rasgando, me cortei, arrei minha perna atrás, me escanchei nessa janela e consegui pular para a rua para pedir ajuda a alguém na rua, que aquilo não era normal que eu estava vendo, e ele com a pistola, com o revólver na mão, com o revólver, sei o que era, com a arma assim na mão. E meu esposo, eu consegui pular a janela, consegui sair por trás dos carros bem devagarzinho, consegui ir para a rua, pedir ajuda a alguém, não vi ninguém, bati na porta do vizinho, o vizinho não saiu, porque era 3 horas da madrugada, 3h30, por aí, 3h40, eu acho que eram essas horas. Eu ia passando um senhor de moto, eu sem óculos, sem roupinha de dormir, sem celular, sem nada, pedi ajuda a esse rapaz, ele chamou a polícia, conseguiu chamar e chamou, e a outra vizinha se acordou, ficou comigo no meio da rua, debaixo do pé de árvore, esperando o reforço da polícia chegar para poder ver o que é que em casa, o que é que estava acontecendo com eles dois trancados dentro de um quarto.
Entendeu, doutora? Aí, quando a polícia veio chegar, o rapaz ficou ligando, insistindo, eu chorando na rua, passando mal, meu Deus, querem saber o que tinha acontecido com meu marido naquele momento, que eu não via mais ninguém falar, não via mais voz da rua, eu de frente da rua da minha casa. Um rapazinho, mas a esposa dele saiu, ficou ligando para a polícia não chegou. Quando a polícia veio chegar, eu acho que era por volta de 4h40 para 5 horas da manhã. Aí foram os dois rapazes primeiro que veio. Aí eu falei a situação, ele disse que ele está armado dentro de casa, eu disse que está assim. Ele está armado dentro de casa, ele disse, a gente não pode entrar só nós dois, tem que chamar o reforço. Quando esse reforço chegou, meu Deus, já era muito tarde. Quando chegou que abriu a porta estava encostada. Não estava a porta fechada como ele tinha fechado. Ele tinha abrido a porta e tinha deixado a porta aberta. Quando o policial empurrou a porta do quarto, ele fechou além deixou a porta da sala aberta, encostada no trinco. Ele fechou a porta do quarto, que o pai estava morto já no chão dentro do quarto, com os 2 tiros. E quando a polícia abriu o quarto, que eu vi aquele, eu me desesperei, doutora, que eu achava que ele podia ter feito alguma coisa com ele, mas não tirar a vida dele. Eu me desesperei. Aí pronto, quando a SAMU chegou, meu marido já estava em óbito por muito tempo, foi muito demorado para atender ele, para atender o meu chamado. E eu jamais imaginava que uma dor tão grande, que meu filho fosse capaz de fazer aquilo, doutora, com o próprio pai, com o próprio pai. E é assim, e foi assim que aconteceu. Certo, dona Marlene. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Então, quer dizer que ele já entrou no quarto com essa arma. Aqui tem dizendo aqui no processo que ele já tinha esse histórico de violência contra os Já pais. tinha sim, já por disparo não, ele tinha sim o histórico dele, já fazia meses, já fazia tempo que ele chegava em casa, ele se drogava dentro de casa, ele já vinha da rua, ele só entrava dentro de casa, ele se trancava no quarto dele, se drogava, eu acho, para ter coragem, não sei o que ele queria com a gente, ele já tinha tentado outras vezes, só que uma vez foi com a faca, ele conseguiu desarmar ele. O pai dele conseguiu tomar essa faca dele. Daí, quando ele viu que a gente guardava faca, serra de faca de mesa de cozinha, eu guardava tudo, já com medo de ele chegar em casa nessa situação e tentar a mesma situação, que ele queria que a gente abrisse o quarto. Aí um dia eu falei para o meu esposo, digo, Marcos, no dia que a gente não abriu o quarto, Marcos, ele vai tentar roubar essa porta desse quarto. E foi desse jeito que aconteceu, doutora. Foi desse jeito. Aí ele conseguia acalmar ele, naquele momento ele conseguiu desarmar ele, conseguia acalmar ele se acalmava. Como ele estava desarmado. Quando ele via que em casa não tinha nenhuma solução dele pegar arma em casa, faca, alguma coisa, ele vinha para casa armado. Já tinha acontecido várias vezes que ele fazia isso com a gente. Às vezes eu consegui sair. Deus me deu um livramento 3 vezes que eu consegui correr pela madrugada para fora e o pai ficou dentro de casa com ele, acalmando ele, acalmando ele. Quando ele tentava se acalmar, passar aquele efeito para amanhecer o dia, todas as vezes era pela madrugada. Quando ele se acalmava, aí ele ia dormir, ficava na dele. Quando ele ficava bom, a gente conversava com ele. Ele não dava ouvido, ele não ouvia o que a gente estava falando com ele. Ele não, Certo. Então, quer dizer que com arma de fogo foi a primeira vez que ele chegou lá, não foi? Das com outras arma vezes de... ele estava com as facas. Não, toda vez que ele ia, ele só foi tentou com a faca uma vez. Sempre ele ia com a arma, sempre ele ia com a arma, sempre ele ia com a arma. Dessa vez que ele Arma estava, de fogo? sim, com a arma de fogo, sempre ele ia com arma para... Essa arma ele adquiriu como? A senhora sabe dizer? Não sai, não sei, doutora, porque era à noite, era no escuro, ele deixava a gente trancado de casa no escuro, ele apagava todas as luzes. Eu não tenho como, eu nem conheço de arma para começar, eu não sei que tipo de arma que eu não conheço. A história que eu vejo hoje falando do tipo dessa arma, porque os policiais falam e eu vejo a reportagem qual era, mas eu não conheço, não conhecia de arma. Certo. E nesse dia, seu marido ficou lá conversando, a senhora chegou a escutar os tiros ou não? Não, escutando não, que eu estava na rua esperando a polícia chegar, eu não podia entrar com medo dele, que eu sabia que ele estava dentro de casa. Certo. E a senhora sabe dizer, porque sempre que ele se drogava, ele agredia a senhora, o pai, ele pedia dinheiro, vocês não Não, davam, não, vocês não. Ele reclamavam não com ele. agredia, ele não agredia a gente, ele não pedia dinheiro, ele só fazia isso, ele ficava alucinado, dizendo que estava vendo coisas, estava vendo vozes, estava vendo alguém com a gente, conversando, e ele ficava com medo, com aquele tipo, um medo, muito drogado, às vezes ele ficava muito drogado, sim, dentro de casa, quase de refém comigo e com o pai.
Muito ele Fazia drogaria. muito tempo que a senhora, seu marido, tinha percebido que ele estava usando drogas, fazia meses, fazia um ano, 2 anos. Fazia meses, fazia tempo. E ele começou a ficar assim mais com a gente, vindo com essas coisas constantes com a gente, depois que ele disse que tinha comprado essa arma que matou o pai, porque ele deu a reportagem no repórter que tinha comprado há uns 2 meses. Então, foi esse período que ele começou a vir mais para casa frequente e armado. Quando ele estava lúcido, a senhora disse que a senhora, seu marido, da família, conversava com ele. Acredito Conversava que com ele. conversavam sobre que não fazia bem para ele. Chegaram a oferecer tratamento para ele alguma vez, a dizer para ele que tinha que Não, procurar. tratamento não. A gente não chegou a oferecer porque a gente sabia que ele não queria, que a gente aconselhava ele, dizia que a gente era careta, que a gente estava dizendo as coisas com ele sem ele estar fazendo, que ele dizia assim, que não, que droga, eu não estou usando droga nenhuma, não, ficava rindo, ele ficava rindo da nossa cara, a gente aconselhava, ele ficava rindo de mim, porque ele sabia que eu estava com medo dele, eu estava com medo, doutora, eu já fazia dias que eu como mãe, como coração de mãe, eu vinha prestando atenção à reação, que aquilo não era normal, eu já estava com medo dele. Eu dei entrada na UPA várias vezes com medo dele, quando ele fazia isso com a gente conseguia se salvar. Eu saía de casa, deixava ele só em casa com as drogas dele, até passar a droga dele. Eu saía com meu marido 3 vezes, eu consegui tirar ele de casa. Meu esposo acreditava tanto nele e amava tanto ele que ele dizia: Não, minha filha, você está com medo dele. Ele não é capaz de fazer isso com a gente. Ele está efeito de droga. Ele não tá em si. Depois passa, depois tudo ficava normal. Era o que ele achava. Eu dizia para ele: Não, meu filho, mas isso não é normal. Eu estou achando que isso não é normal, como coração de mãe, Marcos, isso não é normal. Alguma coisa ele quer de a gente. Eu perguntava para ele: Meu filho, afinal, o que é que você quer com a gente? Que você não deixa a gente dormir, você sabe que seu pai é hipertenso, seu pai precisa de trabalhar. Eu já estou ficando em pânico, eu não aguento mais essa vida. Ele só olhou para mim, isso foi um dia antes que eu falei com ele. Ele olhou para mim, deu as costas e saiu para a rua. Quando ele chegou, foi à madrugada fazendo isso com a gente, arrombando, e Jesus me deu um livramento que eu consegui abrir aquela janela, que eu consegui pular aquela janela, mas senão ele tinha matado nós dois, doutor. Isso aí eu tenho certeza, que ele tinha matado nós dois, se eu não tivesse conseguido sair. Certo. E seu marido, né, já que vocês estavam passando essa situação, ele comprou uma arma para se defender nesse dia que ele foi agredido no quarto. Ele estava com alguma. Ele tinha chance de defender, ele tinha alguma arma. Meu É, marido sim, tinha não, doutora, tinha não, ele tinha tinha arma do não. corpo, tinha não, que ele estava dormindo, meu marido não tinha arma, meu Deus, não tinha de jeito nenhum. Ele que chegava armado em casa, ele, só o nosso filho que chegava armado, mas meu marido não tinha arma, meu Deus. Nem uma defesa, nem de sequer de nada, nem um pau que serve dentro de casa ele não tinha. E como ele estava com quantos anos, José Márcio, quando isso aconteceu? Eu não olhei a data do nascimento dele aqui. 23 anos, ele vai fazer 24 anos agora, dia 6 de abril. Não, Deixa seu eu lhe perguntar uma coisa. E meu Desculpe, esposo, doutora. 50 anos, ele fez 51 anos, ele já estava falecido. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Seu filho já com 23 anos, já estava na idade, né? Ele fez universidade, ele terminou o segundo grau, ele estava trabalhando. Porque assim, com 23 anos é uma idade para estar trabalhando, né? Para estar Não, cuidando estava da não, vida. estava trabalhando não, doutora, estava não, ele não queria trabalhar, o pai dele incentivava, levava ele para trabalhar, ele não queria trabalhar, ele queria estar na rua com as amizades no mundo, com os amigos dele. Então quer dizer que ele não fazia nada, vivia às custas dos pais e ainda Era, agredia. vivia às custas isso, vivia às custas da gente. O pai era quem ajudava ele, fazer tudo em casa, o que ele precisava, até um desodorante, um sabonete, que ele não comprava, tudo era o pai que dava, tudo, 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 tudo. Eu tenho uns provas como o pai dele foi muito bom para ele, dava de tudo a ele. Ele preferia ouvir o mundo do que ouvir o pai que fazia tudo por ele. Tá certo. Deixa eu só fazer Sim, só mais uma para acabar. Seu sim. marido, então o que gerou isso foi esse atrito, assim, ele não tinha inimizade com ninguém de fora, que tivesse mandado seu filho matar. Não, não, do meu Seu filho conhecimento, não, praticou doutora. esse fato sozinho. Não tem Não. desconfiança de que uma terceira pessoa ajudou ou incentivou, não. Não, Foi não, tudo não, praticado a gente não pelo conhecia, porque José até que Marcos, a gente, ele sozinho. era do trabalho para casa, a gente não tem amizades, e a amizade é a família, e muito pouco, ele trabalhava muito, era de casa para casa, do trabalho para casa, eu, da minha mãe, da minha casa, da minha mãe, que eu ajudo a cuidar da minha mãe, que é de idosas, de 83 anos, de casa para casa com ele, tudo que eu fazia era ao lado do meu marido, ele sabe muito bem disso, tudo, tudo, tudo era ele, não, a gente não tinha mal amizade com ninguém, nunca tivemos, graças a Deus, nem o pai dele também não. Não, tem não, de jeito nenhum.
Ai, Jesus. Tem alguma coisa que eu não perguntei? Alguma coisa que a senhora tem a acrescentar, promotora, quer dizer? Não, não. A história só é essa, não tenho o que acrescentar nem diminuir, só estou falando a verdade. Porque eu passei o pânico, o medo que eu tenho é meu filho. É meu filho, eu tenho medo dele. Eu fiquei com medo dele, com medo, que só Deus sabe. Eu estou satisfeita, Excelência. Agradeço a senhora, dona Marlene. Deus que a senhora possa melhorar, né, se fortalecer, tá bom? Certo, Vamos. obrigada. Doutor, não, a senhora ainda vai responder alguma Sim, sim. Doutor Jerônimo, tem alguma pergunta? Doutora Francilúcia, eu não tenho pergunta, só externar meus sentimentos à dona Marlene. Dona Marlene, o seu filho estudava, Não, ele não quis estudar, ele parou os estudos novo, não quis estudar. Com 18 anos, ele não quis estudar mais. ele começou a se envolver com drogas com quantos anos? Doutor, mais ou menos nessa idade, não foi criança, não, já foi mais ou menos nessa idade, de 18 para 19 anos, não foi de menor, não. A senhora sabe dizer se ele tinha envolvido com facção, se ele estava envolvido com Sei facção? não, meu amor, sei não, porque eu não tenho conhecimento dessas coisas, ele não dizia nada, ele não conversava nada para mim, nem para o pai dele, ele não dizia até esse negócio dessa droga que ele veio começar a usar dentro de casa, ele trazia para usar dentro de casa, disso aí eu Sabe sei que eu dizer que ele via. também comercializava? Não, sei não. Ele não abriu com a gente, ele não aceitava, a gente não queria de jeito nenhum, a gente aconselhava ele. Ele não trazia para casa para usar, dizia que era do consumo dele, não dizia que era para usar dentro de casa, ele usava escondido dentro do quarto dele. E como era que ele fazia para adquirir? Porque para adquirir droga ele precisa ter. Isso gera um custo. Como era que ele fazia? Como era que ele comprava essa Aí, droga? doutora, eu não tenho conhecimento, porque ele não se abria com a gente, doutora. De onde saía, de onde vinha, eu não sei, O porque eu dinheiro, não o valor. perguntava A a senhora ele, não não. sabe como Não, era que ele, se ele não. estava comercializando, como era que ele estava Não. fazendo Não para sei, doutora, ele não suprir. falava com a gente, até porque eu vivia mais até no interior cuidando da minha mãe, eu vivia no interior cuidando da minha mãe, meu marido me levava e me buscava, minha mãe morava no interior de idade, doente, até isso, minha mãe, quando isso aconteceu, minha mãe tinha acabado de passar por uma cirurgia do intestino grande, agora está com 4 meses também, que minha mãe está recém-operada, e eu não tinha conhecimento, mesmo se eu perguntasse, ele não dizia. Eu não tinha acesso de nada dele. Eu, como mãe, eu não tinha acesso a nada dele, porque ele não se abria com a gente. Às vezes aconselhava Ele ele tinha que não veículo, queria. moto, carro, essas Não, coisas? não, não, não. Não. Quem tinha o pai dele, ele nunca pegou o veículo do pai em carro, nada, ele nunca pegou. A gente aconselhava ele achava, ele tinha medo, que ele achava que a gente não queria, eu não sei se era e foi por isso que a gente não queria, não aceitava o envolvimento dele, eu não sei, com as coisas que ele vinha usar dentro de casa, ele vinha usar dentro de casa que eu não sabia, não, eu vim ver, quando a polícia abriu o quarto dele, doutora, que viu, que era fechado o quarto dele, que ele não deixava eu ter acesso no quarto dele. Que ele morava dentro de casa com a gente, eu não tinha acesso, eu fazia tudo para ele, comida, lavava a roupa dele, fazia tudo com o maior carinho, com o maior amor. Ele ficava lá trancado dentro do quarto dele, também de maior, eu não tinha intimidade com ele, né? Filho, homem, eu não tinha intimidade com ele, não vou dizer que eu tinha, que eu não tinha. Entendi. Eu não tenho mais perguntas a formular à senhora, certo? Dou Certo, por encerrada, a senhora está liberada. E qual é o seu nome completo? Rosana Jovem da A Silva. senhora pode falar um pouquinho mais alto? Rosana Jovem da Silva. Estado civil, Solteira. profissão. Dona de casa. Data de nascimento, 14/2/1979. nome do pai e da mãe, Antônio Jovem da Silva e Maria das Neves dos Santos. seu endereço atualizado. Rua Cidade de Mamanguape, Bairro das Indústrias. A senhora é tia do acusado José Marcos dos Santos, Sim. certo? Vai ser ouvida como declarante desse processo. Podem responder as perguntas formuladas pela promotora de justiça, doutora Márcia Vieira, certo, doutora Certo. Márcia? A declarante Marlene Medeiros está com o Ministério Rosana. Público. Osana Jovem da Silva está com o Ministério Público. Boa tarde, senhora Rosana. Boa tarde. Porque às vezes não bota o nome, não. Foi lida aí a denúncia, a senhora sabe sobre o que se trata, né? O fato que aconteceu no dia 30 de novembro do ano passado, quando seu irmão foi vítima de um homicídio. A senhora Sim. pode me contar o que é que a senhora sabe sobre esse fato? Eu acredito que a senhora não presenciou. Então, Não, eu queria que a senhora me conte o que a senhora escutou
né? Deve ter escutado de parentes e vizinhos como que aconteceu o fato. Aí eu quero que a senhora me conte isso. Depois eu faço algumas perguntas para a senhora, tá certo? Certo. Não, quando eu cheguei já tinha acontecido e foi minha cunhada que ligou para mim, avisando que eles estavam discutindo alguma coisa assim, que eu fosse ajudar. E quando eu cheguei já tinha acontecido e o policial disse: "Não, ele está vivo, ele está respirando". E eu cheguei e eu vi que a respiração estava bem pouca, mas já estava. E depois disso tudo, assim, foi só desespero. Eu jamais imaginei que ele fosse capaz de fazer isso com o próprio pai. E segundo o comentário de todos, como é que se deu o fato? Ele estava sozinho em casa com o pai, ele estava com a mãe também, a mãe conseguiu sair. Como é que foi? Como é que se iniciou essa confusão que terminou assim? O que eu A senhora fiquei sabe dizer? sabendo, é que estavam os dois dormindo em casa e ele chegou e derrubou a porta e ela conseguiu pular a janela para pedir socorro e quando aconteceu. E o pai, que era seu irmão, que ficou em casa, terminou sendo alvejado pelo Sim, José Marcos. sim. Segundo o que foi lhe repassado, o senhor Marcolini, ele estava com arma também, ele teve chance de defesa, ou a forma como ele foi agredido, porque assim, a mãe conseguiu fugir, ele não conseguiu nem fugir, ele tentou fugir, ou não teve chance de fugir, como é que foi? Se a senhora souber, como é que lhe repassaram isso? Não, pelo que eu vi, assim, a forma que onde ele caiu, eu acho que ele não teve forma de fugir também, de sair, não sei. Mas acho que ele não teve como fugir. A senhora sabe dizer se ele foi atingido pelas costas, se foi de frente? Segundo, na hora que saiu, eu perguntei, né, a perita, eu perguntei, foi de quê? Ela disse, foi 2 tiros. Aí eu perguntei ela onde? Ela disse, um no ouvido e outro no lateral da nuca. Foi o que ela respondeu para mim, que foi quando a gente descobriu que tinha sido arma de fogo. E o que foi que gerou esse desentendimento? Foi ele que agredia sem motivo os pais, ou ele tinha já um desentendimento anterior com o pai? Assim, meu irmão, ele era um pai maravilhoso, um pai excelente. Eu não tenho o que dizer dele antes. Ele toda a vida foi um menino respeitador à família. Ele sempre respeitou nós onde ele estava, ele sempre tomava a benção, sempre falava com a gente. Por isso que não dá para nenhum de nós acreditar no que aconteceu, como ele foi capaz de fazer isso com o próprio pai. Esses desentendimentos com o pai começaram quando? Como? Assim, a notícia aqui que ele estava usando drogas e que depois que ele começou a usar drogas, é que ele começou a chegar agressivo em casa. A senhora tem conhecimento disso? Não, assim, que ele estava agressivo há só alguns dias, que ele estava dizendo que fazia. A gente fez uma viagem, estava no interior, e ele disse que ele estava, que não dormia, que não conseguia dormir, que ficava, deitava no meio dos dois, que ele não conseguia dormir, mas não que chegou a tal ponto de tanta agressão. Certo. E a senhora disse aí que a conduta de José Marcos antes era que era um rapaz aparentemente bom, né? Pelo menos não aparentava ser desrespeitador. A senhora nunca ouviu falar dele estar envolvido com crime. E assim, Não, aí entender, a a gente senhora soube disso saber ter que ele era mudado. usuário, a gente sabia que ele era usuário, né? Mas que estava envolvido, pelo menos eu particularmente não sabia. José Marcos, ele tem cerca de 23 anos. Ele trabalhava ainda, estudava, fazia universidade, terminou o segundo grau, já estava trabalhando, que a pessoa com 23 anos é para estar começando a tomar rumo na vida, né? Ou terminando os estudos, se fizer a universidade, ou se não fizer a universidade, já está começando a procurar um emprego, ou então já está trabalhando mesmo. Você sabe como é que era a vida dele, ele trabalhava. Algumas das vezes eu sabia que ele trabalhava com o próprio pai. Hum, Eu trabalhava mas, com ele. certo. Aí o pai dele era o quê? Ele era pedreiro. Era pedreiro, mas ele ia todo dia, era uma coisa certa, ou Não, uma ele vez na passou um tempo, vida? acho que estava fazendo bico, alguma coisa assim. Não era um trabalho fixo. Certo. Tem mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar? Não. Não, Eu agradeço muito sua participação, desejo melhores para a família. A senhora vai responder ao doutor defensor e à doutora Ju. ok. Doutor Jerônimo, Sem perguntas, doutora Franciluz. também não tenho perguntas a formular à senhora, dou por encerrado seu depoimento. Viu? Viu? Hum.
Informa o seu nome completo, É de Clésio Medeiros Ferino Santos. estado civil, Casado. profissão, Motorista. data de nascimento, 7/4/1991. nome do pai e da mãe, Edilson Ferino Santos. e a mãe, Marlene Medeiros Ferino. certo. Fala um pouco mais alto para a gente poder Certo. captar melhor seu som, certo? O senhor vai ser ouvido como declarante nesse processo em razão do parentesco com o acusado, certo? Pode Ok. responder as perguntas formuladas pela promotora de justiça, doutora Márcia. Doutora Márcia, Boa tarde. Boa tarde. Pelo que eu vi aqui, o senhor é filho da vítima e irmão do acusado, não é isso? Isso. O senhor morava com eles ainda? Não, Ou não. Já fazia tempo que eu saí de casa. quem morava lá era casado, né? o Casado. senhor José Marcos. Desculpa, era o José Marcos, né? O acusado, o pai Marcolino e a mãe Marlene. Isso. Os três. Isso. Certo. E me conte aí, o que é que o senhor sabe sobre esse fato? O senhor não morava lá, mas deve ter escutado, como tudo aconteceu com a sua família. O senhor deve, sua mãe ou outra pessoa deve ter lhe contado como aconteceu. O senhor pode me repassar como foi que aconteceu? Sim, o sobrinho dele me ligou por volta das 5h40 da manhã, quando eu ia sair para trabalhar, perguntando se eu já tinha conseguido falar com minha mãe, que tinha acontecido uma tragédia lá. E eu disse que não, porque eu só costumo ligar o celular a partir das 6 horas, quando eu chego no trabalho. Aí ele conseguiu falar comigo, pediu para mim se locomover para lá, que José Marco tinha matado meu padrasto. No momento eu não acreditei, mas eu me desloquei para lá e já estava a polícia, já estava minha mãe lá abalada. Aí o que ela conta por alto, que ela estava muito nervosa, muito chorando, e ninguém podia mais entrar no local. Que ele chegou na madrugada e perturbado, querendo entrar no quarto de todo jeito, e disse que estava atordoado, né? Querendo entrar de qualquer forma para pegar o celular do meu padrasto. Aí, decorrer, ele não conseguiu, meu padrasto mandava ele deitar, minha mãe conta que ele mandava ele deitar, que estava tarde, e que ele fosse dormir. Passado de um tempo, minha mãe fala que ele arromba a porta e apaga logo a luz. Ele era padrasto do senhor, a Isso, ele me vítima. criou desde 5 anos. E era pai, genitor da vítima, é Pai, isso? pai Da de vítima não, José do Marcos. réu. Isso, Pai e padrasto do senhor. meu padrasto. Certo, tá certo. Só para esclarecer. Ele me criou desde 5 anos. E ele apaga a luz e começa a quebrar a porta do guarda-roupa e começa a falar alto. E minha mãe manda ele se acalmar. Minha mãe relata que Marco também pede em todo momento para ele se acalmar, para ele sair, para deixar a gente em paz. E já com arma e punho. Minha mãe conta que ele já estava com arma e punho. Aí Então ele já adentrou no quarto com arma e punho. minha mãe declara que ele já estava com arma em punho, imprensou ela no guarda-roupa. Ela ficou nas costas deles, nas costas de José Marcos, encurralada. Ela conta isso, ela lembra. E ele a todo tempo perturbado lá dentro, dizendo: pai, não deixe não, pai, não deixe não. Aí teve, Certo. De- Pode continuar, desculpa. Pode aí continuar. teve um Pode momento continuar. que ela pede por todo momento: Marquinhos, José Marcos, deixa eu sair, José Marcos, deixa eu sair. Eu estou sufocada, não sei o quê, e clamando para ele liberar ela. Aí é o momento que ela se afasta. Aí Marcos viu a situação dentro do quarto e pede para ela tentar sair. Foi no momento que ela sobe, ela relata que sobe em cima da cama, abre a janela, consegue abrir a janelinha e pular. Certo. Então, assim, teve um motivo para a prática desse fato? Eles não tinham desentendimento Motivo, anterior, não, né? motivo algum. Pelo que eles contam, sempre eles relatavam por altos que ele dava trabalho, chegava, que eles contavam muito pouco para mim, porque eles evitavam que eu morava longe.
Mas sempre quando ele estava perturbado, já teve um momento deles ir dormir lá na minha casa por conta disso. Sempre ele chegava com alguma forma ameaçando eles ou encurralando eles dentro de casa. Passava um tempo bom e um tempo fazendo isso. Pelo que lhe contaram, o senhor Marcolino teve alguma chance de se defender, porque a sua mãe conseguiu fugir, mas ele nem fugiu. Ele estava com alguma arma, ele teve alguma oportunidade para se defender ou para fugir, pelo que lhe Nenhuma, repassaram. nenhuma, porque ele estava dormindo, ele simplesmente arrombou e começou a fazer o terror dentro do quarto. Certo. Pelo que o senhor disse aí, a família não lhe contava direito, talvez até para lhe proteger ou proteger ele, não É sei. porque a gente era afastado e minha mãe e ele tentava evitar, né, problemas. Entendi. Mas, assim, o senhor já sabia que ele de vez em quando estava chegando em casa violento, porque o senhor já Eles me chegava. relatavam, depois que passava o ocorrido, passava um tempo que a gente se via, eles falavam que Marquinhos estava dando trabalho, uma vez ou outra ele vinha com essas coisas dentro de casa. Outra vez com arma, outra vez com faca. E meu Entendi. padrasto nunca, para deixar bem claro, ele nunca agrediu ele, sempre tentou acalmá-lo. E no quarto ele nem um momento agrediu o José Marcos. E essas agressões vêm ocorrendo há quanto tempo? Foi a vida inteira? Ou foi coincidente com a época em que ele começou a usar drogas? O senhor tinha conhecimento que ele usava drogas? Que ele era usuário ou talvez traficante? De um ano para cá que eu vim saber mais, que meu padrasto, ela me contou mais, né? Que ele estava dando trabalho mais frequente ainda depois da outra vez que ele foi preso, que ficou mais agravante. Então, ele chegou a ser preso, foi já. Ele foi pro Roger e saiu como se nada tivesse acontecido. Aí, ele foi para o Rocha por quê? Foi tráfico? Foi? Não sei a Você sabe disso? acusação correta sobre isso, não. Sei que ele foi preso, pegaram ele lá no bairro. Meu padrasto nem relatou o que é que foi realmente que ele foi preso. Entendi. E como é que era José Marcos? Ele já tem 23 anos, não é isso? Né? E como é que ele vivia? Ele já trabalhava, ele terminou o segundo grau, fazia universidade, porque um rapaz com 23 anos já é para estar É. se encontrando Ele ou não, até se encontrado na vida, ele né? não terminou nem o médio. Meu padrasto tentou inserir ele na Constituição Civil, inserir ele na Constituição Civil, mas passou um tempo, ele parou, não quis mais ir, desistiu. Então ele nem estudava, nem trabalhava, nem procurava Não, nada para a vida profissional dele. não. É, ele já foi agressivo com outras pessoas, além dos pais. Que eu saiba, não. Ele é muito frio, muito calado. Minha mãe conta que Sim. ele falava dentro de casa com ela, né, ela reclamava com ele ficava rindo e bem tranquilo. Quer dizer que os pais, pelo relato da mãe, eles tentaram conversar com ele para ver se ele mudava o rumo quando viram essas agressões, Tentaram, tentaram. viram, Principalmente quando ele tentaram, voltou da prisão, pensaram que ele ia melhorar, que ele teve essa experiência, mas infelizmente, só piorou. é. Tem mais alguma coisa que você se recorda que eu não tinha perguntado, mas que o senhor acredita que eu Não, possa só isso, que esclarecer? ele não agrediu ele no quarto, que minha mãe deixou isso bem claro como ela estava nervosa, e ele ainda gritou, Marquinhos é seu pai, Marquinhos é seu pai. Aí ela só escutou essa voz dele, a última voz. Tá bem. Eu desejo melhoras para a família, estou satisfeito. Você vai responder, doutor defensor, doutor juiz. Obrigado. Doutor Jerônimo, Estou ouvindo, Excelência. Não tenho nada a perguntar, não, Excelência. Só agradecer a presença aí da testemunha. Nada a perguntar. eu tenho só, assim, pelo que o senhor disse, o senhor não estava sabendo bem o que estava acontecendo. O senhor disse, no último ano foi que minha mãe começou a relatar algumas Eles coisas, falavam né? mais de um ano para cá, do que ele estava dando trabalho. Seus pais, eles costumavam dar cobertura, ou acobertar, ou esconder o comportamento do seu irmão, da família. Porque às vezes é muito comum o pai e a mãe tentar resolver os problemas em casa, sem divulgar, ou Não, tentar, ela sabe falava, assim? eles falavam, meu padrasto falava mais, né? Porque ele era mais apegado a ele. Hum. Com ele era muito difícil de falar, assim, do que ele se passava com ele, Marco, que o falecido, né? Sim, Aí, o para seu minha mãe, ele padrasto. não falava muito, por causa que minha mãe era mais temperatura mais quente, para não entrar em atrito com ele. Mas ele dizia que ele vinha dando trabalho, que ultimamente ele estava mais envolvido mais nas drogas e tal.
que estava envolvido nas drogas. O senhor Isso aí o pessoal da família sabia. já estava sabendo desse envolvimento dele com drogas? Só que para minha mãe era a única a saber, né? A mãe sempre é a última a saber, né? Do O que senhor ele... disse que não sabe por que ele foi preso, não. Não, sei. Passou quanto tempo preso, o senhor sabe? Ixi, não lembro. Um mês, eu acho, ou mais. Eu não lembro realmente o tempo, não. E a situação da prisão dele, quando aconteceu? Que ele diz aqui nos autos que ele foi preso lá no Conde, No não é Conde. isso? Sabe dizer onde ele foi preso, onde era que ele Não, estava? eu não tenho contato com ele assim, eu não falava com ele. Eu não tinha amizade com ele, não. Eu falava quando eu ia lá ver minha mãe, oi e tal, muito O pouco. senhor não tinha convivência com seu irmão? Não, de andar, de sair, não. Porque eu saí de casa cedo e ele só vivia fora. Quando eu ia ver minha mãe, geralmente eu nunca via ele. São Não, quantos irmãos? eram três. Por parte da minha mãe, de Marco, era três. Só que uma faleceu, especial. Sim. Aí só tem Então, José Marco e Mariana. Mariana. a Mariana faleceu. Não, Maria Vitória que faleceu. Então, Aí tem José Marcos, que é o que está preso, e Mariana, que está aqui com minha mãe. sim. Então, vocês são três irmãos. Isso. Entendi. Então, mais perguntas a formular. Então, dou por encerrado suas declarações, tá certo? Viu? Está me ouvindo direitinho? Doutora Francisco, eu vou ter aqui a minha imagem, mas eu estou ouvindo tudo, viu? Tá certo. Está me ouvindo direitinho? Tô sim, tô sim. Pronto, vai dar início agora. Gravando. Já está gravando? Informa seu nome completo. Pode deixar aqui. Só um pouco. José Marcos Vicente da Silva, Estado civil. solteiro. Profissão. Rapaz, eu tava de servente pedreiro. Data de nascimento. Dia 6/4/2000. Nome do pai e da mãe. Marlene Medeiros Ferino, Marcolino Jalvo da Silva. Estudou até que ano, Marcos? É a 7ª série. Sabe ler e escrever direitinho? Sei sim, você. Tem algum problema de saúde? Eu não. É usuário de drogas? No momento que aconteceu essa tragédia com meu pai, eu tava sob o uso de cocaína, você. Aí o senhor fazia uso de quê, além de cocaína? Só cocaína e maconha. Hoje em dia, depois dessa tragédia, eu não uso mais nada. Mas o senhor também está no presídio, né? E no presídio não tem condições de usar. Mas, mas Ou se quando eu faz sair uma daqui, mãe também. assim, mas quando eu sair daqui, eu também não quero mais isso na minha vida, não. É. Mas aí no presídio também não tem condições de. Não se usa droga, não, né? Usa não, usa não. Ah, certo. Encerrada. Informa a sua data de nascimento. O senhor já disse a sua data de nascimento? Dia 6/4/2000. Pronto. Encerrada essa primeira fase do seu interrogatório, irei dar início à segunda fase. Mas antes, eu vou só, para a gente concluir aqui, que eu esqueci de indagar o senhor já respondeu algum outro processo além desse? Não, eu fui preso, passei 3 meses preso sobre. É, foi acusado de roubo de carga, mas não tinha nada a ver nesse crime, não. Ah, então o senhor foi acusado de um roubo de carga, Sim. mas chegou a responder processo, teve Eu condenação. passei só 3 meses preso, aí não tinha prova, não tinha nada, aí saí de alvará. Mas o senhor sabe dizer se esse processo ainda está tramitando ou se já foi concluído, se o senhor foi absolvido, qual é a situação desse Eu fui processo? absolvido, Foi absolvido? foi sim. Em que ano foi isso? Foi em 2002, 2022, 2022? foi. O senhor tem algumas tatuagens, né? Deu para ver aí, quando o senhor levantou o braço. Tenho sim, Vossa Excelência.
O senhor pode mostrar, se o senhor assim desejar, que tatuagens são essas? Tem significado? Tenho não, tem não. Tem não? É o quê? E são de quê essas tatuagens? Isso aqui eu fiz na arte mesmo, Vossa Excelência. Achei bonito e fiz no meu corpo. Mas é o quê? É uma gueixa e uma catrina. Uma gueixa e uma catrina. Assim. Ah, certo, entendi. E do outro lado? Aqui é um da filme me esqueci o nome agora, da Casa de Papel. As Freiras. Entendi. Encerrada essa primeira fase do seu interrogatório, eu irei dar início à segunda fase. Nessa segunda fase, a Constituição ela lhe garante o direito de permanecer em silêncio, se assim o senhor deixar, se assim o senhor desejar, certo? Se não quiser falar, o senhor pode ficar calado, que isso não vai ser considerado em seu desfavor. Mas é importante que o senhor tenha conhecimento que o interrogatório também é um ato de defesa, é a oportunidade que o réu tem de contar a sua versão dos fatos e ajudar a sua defesa técnica. O senhor vai querer falar nessa segunda fase ou o senhor vai querer usar o direito ao silêncio? Você, Vossa Excelência, que aconteceu essa tragédia com meu pai, eu estava sob o uso de droga, de entorpecente, não tem de cocaína. Infelizmente aconteceu a tragédia com meu pai porque eu estava sob esse efeito de droga. Cheguei em casa. Certo, a- mas então o senhor vai querer usar, vai querer falar nessa segunda fase, né? não, tentar esclarecer o fato, não tem? Vai querer esclarecer. Então vamos conversar, eu vou fazer algumas perguntas, vou abrir a oportunidade do senhor para contar a sua história. Vamos seguir uma sequência assim. Então, é verdade que foi o senhor que efetuou os disparos que lesionaram a vítima, levando a óbito. Foi o senhor que matou seu pai. Infelizmente aconteceu essa tragédia com um tiro acidental que foi no meu pai, pegou no meu pai fatal, tá entendendo, Vossa Excelência? Certo. Agora me diga, por que foi que o senhor cometeu esse crime? Qual foi o motivo? Não, Vossa Excelência, não tinha motivo nenhum para ter acontecido essa tragédia com meu pai, tá entendendo? Aí eu cheguei em casa, eu estava sob o efeito de droga, aí uma droga que deixa a pessoa alucinada, vendo coisa que não existe, escutando coisa que não existe. Aí quando eu cheguei em casa, eu pensei que tinha gente dentro do quarto do meu pai e da minha mãe, feito eles de refém, tá entendendo? Meus inimigos que já tentaram tirar minha vida. Aí eu botei isso na minha mente, coisa que não existia, eu comecei a bater na porta do quarto dele. Aí com o braço assim, eu peguei e consegui abrir a porta. Aí quando eu abri a porta do quarto do meu pai, eu acendi a luz e fui olhando nos guarda-roupa agoniado. Mãe, tem gente aqui, pai, tem gente aqui. Tem calma, tem não, tem calma, tem não. Aí eu tenho, pai, pelo amor de Deus. Aí ele viu que eu estava muito agitado, ele me abraçou, pegou por detrás para me tentar me acalmar. Aí na hora que eu estava com a arma na mão, quando se mexendo, quando ele disse, tem não, meu filho, tenha calma. Aí foi na hora que eu me joguei o corpo para frente, eu assustado, peguei o braço, subi e saiu o disparo acidental do meu pai, que a arma que eu tava era uma pistola Glock e tinha um seletor de rajada. Infelizmente, pegou um tiro acidental do meu pai. Aí, então, o senhor Tá bem. alega que o disparo efetuado foi feito de forma acidental. O senhor não tinha intenção de matar Não, seu pai. nunca tive intenção de tirar a vida do meu pai, senhora Vocelas. Quem O me senhor estava conhece, fazendo uso de drogas há quanto tempo? Era não, usuário. não faz muito tempo não que eu comecei a usar essa porcaria que destruiu minha vida não, que eu acho que faz uns 4 para 5 meses que eu tava usando essa porcaria, desculpa até pela palavra. Aí quando eu chegava em casa, tem a vez que eu chegava em casa assim, transtornado, pensei que tava vindo gente atrás de mim para ceifar minha vida, e eu ficava agoniado dentro de casa. Ele amenizava eu conseguia ficar mais calmo, mas nesse dia que aconteceu essa tragédia, infelizmente eu passei do Essa limite. arma o senhor tinha adquirido onde? Essa arma eu tinha uma moto, uma Pop. Aí eu peguei e vendi a Pop 110, que estava acontecendo muitas coisas aí dentro onde eu morava, tá entendendo? No bairro onde eu morava. Aí eu comprei essa arma, essa pistola.
O senhor disse que tinha uma pop e comprou essa pistola. Vendi porque começou a acontecer umas guerras de facção aí no bairro onde eu morava. Aí eu vendi para poder comprar essa arma aí. Infelizmente aconteceu essa tragédia com meu pai com essa arma. Mas o senhor era faccionado? Não, mas não era faccionado, é porque que eu já morava ali no Bar da Justiça desde pequeno, tá entendendo? Aí, através do menino que conhecia eu desde pequeno, foi se envolvendo no crime. Aí começou a acontecer essas guerras aí na vida do crime aí. Só de um menino que conheceu, assim, que um menino que tinha saído lá do Bar das Indústrias, que já tentou tirar minha filha, sabia onde eu morava. Eu, através dessa droga aí, eu fiquei com a mente perturbada e aconteceu essa tragédia com meu pai. O senhor, como foi que o senhor adquiriu? Então, o senhor disse já que adquiriu essa arma porque tinha uma moto pop e vendeu essa moto. E como foi que o senhor trabalhava? Não, eu fazia uns bicos de vez em quando. E conquistei essa moto. O senhor comprou essa moto com esses bicos? Oi? O senhor comprou essa moto só fazendo bico? Fazendo diária. E quando o senhor, como era que o senhor comprava? Qual o dinheiro, qual a fonte de renda que o senhor utilizava para adquirir essas drogas? Porque a gente sabe que droga, pelo menos se fala, que é caro, que Não é entendi. dispendioso. Como era que Não o senhor entendi. utilizava? Se o senhor não trabalhava na época lá, porque sua mãe disse, as testemunhas aqui disse que o senhor não trabalhava. O Não, senhor, mas eu fazia diária de vez em quando na semana, senhora Vossa Excelência. aí com essas diárias, de vez em quando, que o senhor fazia, era que o senhor alimentava seu vício, comprava cocaína. Sim, sim. Aí o senhor disse que estava tendo alucinações, foi isso? Eu estava escutando coisas e vendo coisas que não existia por causa dessa droga maldita. E através das coisas que vem acontecendo, eu fiquei com a mente perturbada. E eu pensei que, quando meu pai me abraçou por detrás, eu pensei que era meus inimigos que estavam dentro de casa, quando eu estava perturbado. E aí, quando eu virei o braço, aí foi na hora que a pistola subiu, tinha um seletor de rajada, aí saiu o disparo e pegou no meu pai. Aí depois que essa arma disparou, o senhor foi para onde? Não, eu fiquei agoniado dentro de casa sem acreditar que tenha acontecido aquilo. Na hora minha mãe pulou a janela e eu fiquei dentro de casa sem saber o que fazer. Aí eu peguei, fui no quarto da frente, deixei a arma em cima da cama e fiquei aperreado. E depois de muito tempo eu fiquei escondido embaixo da cama no quarto da frente. Aí o senhor ficou quanto tempo escondido embaixo da cama, no quarto da frente? Eu não sei não quanto tempo eu fiquei não, escondido não. Eu O senhor vim chegou sair a prestar socorro para seu pai, a tentar ajudar. Quando viu, você, disse que foi acidente, que a arma disparou sem o senhor querer. Quando o senhor percebeu que a arma havia disparado sem que o senhor quisesse, o senhor sim, saiu pedindo ajuda para seu pai na rua, não, que alguém... na hora que eu estava muito transtornado, minha mãe pulou a janela, eu fiquei agoniado, ainda eu peguei, toquei no corpo do meu pai. Aí já que minha mãe tinha saído, eu estava transtornado ainda dentro de casa sem saber o que fazer. Eu peguei, só fui deixar uma arma em cima da cama no quarto da frente, deixei o lençol em cima e fiquei agoniado. Foi no instante chegou já a polícia militar, eu fiquei sem saber o que fazer e fiquei embaixo da cama, transtornado ainda, sem acreditar o que tinha acontecido. Porque sua mãe, ela relatou que o socorro demorou muito, porque os policiais que chegaram de imediato ao local, mas ao saber que o senhor estava no interior do imóvel armado, eles não puderam ingressar de imediato sem o repouso. Aí é isso que eu estava querendo entender, essa dinâmica, já que o senhor disse que foi um disparo acidental, se o senhor não saiu para pedir ajuda ou para Não, possibilitar que esse policial já ingressasse no imóvel e prestasse um socorro mais imediato mas ao pai. é porque lá no quarto da frente tem laje e o quarto é todo fechado. Eu não vi quando os policiais chegou. Vi na hora que minha mãe chegou gritando, depois voltou, retornou. Aí eu peguei e me tranquei, sem saber o que fazer, sem reação de nada, com a mente perturbada ainda, sem acreditar naquilo.
Se eu soubesse que tinha sido os policiais que entraram dentro da minha casa, com certeza eu tinha saído pedindo mais socorro a eles, tá entendendo? Mas felizmente aconteceu essa tragédia com meu pai, eu não tinha. Então, o senhor não viu quando sua mãe retornou assim, estavam Não, tentando não, entrar com os policiais fui na não, frente, não fui não, porque o quarto da frente é fechado, tem laje e é todo fechado, abafado. Eu não vi quando minha mãe retornou. o quarto da frente tem ar-condicionado, estava fechado, e o senhor não viu Não, a movimentação. Mas esse quarto da frente que o senhor fala é o que dá acesso logo à rua, é? Que é fica no terraço, sim. certo. Entendi. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar em sua defesa? O senhor depois foi para o Conde, o senhor foi preso lá no Conde, não foi? Foi depois de muito tempo que eu fui voltando ao normal, já de noite, retornando, que aí na realidade o que tinha acontecido com o meu pai. Saí de casa desesperado, sem saber o que fazer, para onde ia. Aí eu peguei e fui na BR ali andando de pé e fui lá, fiquei ali no fundo. Quando escureceu mais que eu estava sentado na parada do ônibus, que eu ia faltar para gente pessoal para ir para a central para me entregar, aí veio uma viatura e me abordou. Deixa eu entender. E quando foi que você saiu do interior da residência? Foi de já tá escuro da noite, quando eu caí na realidade. Não, mas eu digo da sua casa mesmo, que o senhor disse que Da depois minha casa, da minha casa mesmo. você passou o dia em casa Eu fiquei de escondido dentro de casa, embaixo da cama, não consegui sair não, ainda não, Constância. e Fui sair ninguém percebeu que o senhor estava em casa o dia inteiro? senhora, O seu pai, esse fato aconteceu pela madrugada. Aí no dia seguinte o senhor passou o dia inteiro em casa, embaixo da cama? vim sair de noite, escuro já. Certo. Então vieram, o SAMU veio todo o aparato, polícia Mas dentro. eu não vi não, não deu para observar isso não, porque eu estava transtornado. Entende? Mais alguma coisa que o senhor queira esclarecer? É que eu quero dizer que infelizmente foi uma fatalidade com meu pai, eu não tinha, como se diz, não tinha maldade nenhuma no meu pai, que eu amo meu pai, e quem me conhece sabe que eu não, se não fosse ter feito essa droga, jamais eu teria tirado a vida do meu pai. O senhor começou a fazer uso de drogas tinha quantos anos? Não faz muito tempo não, eu comecei a usar essa droga, acho que faz 5 meses, essa maldita droga. O senhor disse que faz 5 meses que começou a fazer uso de drogas, Dessa cocaína. mas uso de drogas ilícitas, maconha, crack, essas coisas, Maconha, eu já fumava maconha. desde que idade? Com 17. Então, o senhor já usava maconha desde os 17 anos. Uhum. E cocaína começou a fazer uso nos últimos Agora há 5 pouco. meses. Agora há pouco. Quando o senhor foi preso por causa desse roubo, que o senhor disse que foi acusado de roubo de carga, foi em 2022 que o senhor disse? Foi sim, em 2022, quase no final de ano de 2022, em novembro, por aí, em outubro. E só depois foi que veio fazer uso de cocaína. Foi sim. Tem mais alguma coisa que o senhor queira esclarecer em sua defesa? Eu não. Em algum momento o senhor foi obrigado a fazer uso de drogas? Quem foi que levou o senhor para esse mundo? Foi não, eu estava usando sozinho. O senhor mesmo que decidiu fazer uso? Eu que decidi e usei sozinho, estava usando sozinho. Ninguém levou o senhor, ninguém ofereceu, Não, ninguém incentivou. Uma não. escolha própria. O senhor mesmo escolheu fazer uso. Sim. O senhor já fez algum tratamento? Já teve acompanhamento psiquiátrico, psicológico? Teve algum Não. um problema dessa natureza? Teve Não? não. Teve não. Doutora Márcia, Felizmente foi uma tragédia muito grande com meu pai. doutora Márcia. Boa tarde, mais uma vez, agora para José Marcos. Eu tenho algumas questões, doutora. Eu faço diretamente, não é isso? Pode fazer, doutora. José Marcos, segundo o que relata os autos,
esse não foi o primeiro episódio de agressão contra os seus pais, né? Já vinha ocorrendo há alguns meses. Se você Não, se arrependeu tanto, porque no primeiro episódio de violência contra os seus pais você não procurou tratamento? eu não tinha violência com meu pai, que quando eu usava ela, eu chegava em casa, eu pensava que tava vindo gente atrás de mim, tá entendendo? Essa droga maldita. Aí eu ficava perturbado, e ele me dava conselho para me parar e tal. Aí eu ficava de boa, passava o dia sem usar essa droga. Aí depois de muito tempo eu caía na recaída e usava de novo, tá entendendo? Certo. Mas você sabia que chegava em casa e era violento com as pessoas que estavam em casa ou não sabia? Eu não era violento, eu não ficava violento, Hum. nunca cheguei a agredir meu pai nem minha mãe. Eu só ficava assim, vendo coisa, escutando coisa que não existia, tá entendendo? Sim, e você achou bom escutar e ver coisas que não existiam? Porque não procurou Não, tratamento? não achei bom. Sim, se não Infelizmente, achou bom, por que não procurou tratamento? É essa a pergunta. Você tem 23 anos, já fazia algum tempo que usava droga. Já teve, segundo você, episódios de alucinação. Por que não procurou no outro dia tratamento? Ou procurou e não não, encontrou? eu procurei não, eu não procurei não, mas eu passava um bom tempo sem usar essa maldita droga e de vez em quando eu caio na recaída de novo, caio na fraqueza e usava. É verdade que seus pais já chegaram a ter que passar a noite fora de casa quando você chegava em casa, por conta Não, da não, violência? não, não, não. Então, seus pais nunca precisaram sair de casa, nem passar a noite fora de casa, nem se ausentar de casa porque você estava violento, quebrando coisas dentro de casa. Eu nunca cheguei em casa para quebrar nada dentro de casa, senhor. Só Nunca. nesse dia aí que matou seu pai. Foi a primeira vez. Não, nesse dia que eu cheguei, eu pensei que tinha gente dentro do quarto do meu pai, tá entendendo você? Aí na hora que eu fiquei agoniado, Eu não estou entendendo muito bem, não, porque você não está explicando direito. Foi a não, primeira vez, então, que você teve alucinação. Você tinha dito não, que antes que já tinha tido outras vezes. já teve, Vossa Excelência, mas Hum. de chegar quebrando as coisas, foi a primeira vez que eu cheguei abrindo a porta do guarda-roupa, porque eu arranquei a porta do guarda-roupa, pensando que tinha gente dentro do guarda-roupa do meu pai. Aí foi na hora que ele tentou me acalmar, tá entendendo? Ele tentou me acalmar, veio por detrás de mim. Aí eu escutando coisa que não tinha, eu peguei e fui pra frente dele, porque minha mãe tava de frente comigo. Aí eu peguei e me joguei o corpo para a arma que eu tava, era uma pistola Glock, com seletor de rajada. Na hora que ele me soltou, que eu virei para frente, meu braço subiu, e aí meu dedo pegou no gatilho, saiu 2 disparos, que pegou fatalidade nele, pegou fatal nele. Tá entendendo? Isso de eu chegar assim em casa quebrando tudo, isso foi a primeira vez que aconteceu. E essa segunda parte aí que você contou. Essa sua casa que você morava com seus pais, no bairro das Indústrias, era uma casa muito grande, tinha quantos quartos? Tinha 3 quartos e um separado, 4 quartos. Qual foi o quarto que você ficou dentro, Foi o depois desse primeiro, fato? foi o primeiro da frente. Então quer dizer que para entrar dentro da casa tinha que passar pelo lado desse seu quarto aí. É sim. Então, para entrar lá para dentro do quarto onde seu pai estava, tinha que passar do lado do quarto que você disse que estava, depois que matou seu pai. É o terraço, aí tem um primeiro quarto, aí tem a sala e um banheiro. Aí do lado da sala e do banheiro, onde aconteceu a tragédia com meu pai. E o quarto que você estava escondido era qual? O primeiro, o meu quarto era o último, mas eu fiquei escondido no primeiro, que era da minha mãe, no quarto primeiro. Foi o quarto que você matou seu pai? Não, o quarto que aconteceu a tragédia com meu pai foi o do meio, o segundo quarto, que é entre a sala e o banheiro. Aí você ficou no primeiro, antes desse quarto. Sim, eu fiquei no primeiro, foi sim. Aí sua mãe voltou para casa, entraram vários policiais, entrou o SAMU, entrou a perícia, levaram o corpo do seu pai, ninguém encontrou você. Eu não vi que o quarto ficou fechado e eu fiquei embaixo da cama, não deu para me ver nada e eu estava muito agitado. E quando Você eu não fui, viu nada, mas você lembra que ficou debaixo da cama? Como é que você lembra se você não viu nada, não sabe de fiquei, nada? fiquei agitado em cima da cama, sem acreditar no que estava acontecendo aquilo, e eu vi sair de dentro de casa já de escuro já. Você ficou em cima ou ficou embaixo da cama? Fiquei embaixo da cama. Hum. E Em ninguém cima, notou.
Em Quer dizer cima, que você matou seu pai e não fugiu, não. Ficou o dia inteirinho em casa descansando depois disso. eu não tive reação de nada, eu não fiquei descansando, não, Vossa Excelência. E ninguém me encontrou. Eu fiquei sem acreditar o que tinha acontecido e a pistola ficou Porque em a cima da polícia disse cama. que entrou em todos os quartos, que revirou, que tirou até os colchões em cima das camas. E você Eu estava lá bem fiquei. quietinho, ninguém lhe viu. Se ele tivesse entrado no quarto onde eu estava, ele tinha me achado, Vossa Excelência. E a pistola ficou em cima da cama, embaixo do lençol. Certo. Aí depois de noite você saiu como de casa? Sua mãe estava em casa, você pediu para ela abrir a porta quando você foi embora ou não? Saiu Não como de tinha casa ninguém à em casa, noite? não. Saí andando de pé. Saiu pela porta da frente. Saí pela porta da frente. Você estava com a chave? Não, eu saí pela janela e saí pelo portão da frente, do quarto da Hum. frente, tá entendendo? Abriu a janela e saiu pelo portão. Estava tudo aberto. Foi. E por que você levou a arma com você? Não porque eu saí de casa que eu ia se entregar, eu ia direto para a central, mas tava tarde da noite, não tinha como ninguém deixar lá. Eu peguei e fui andando pro Conde. Aí quando eu tava na parada do ônibus no Conde, aí chegou uma viatura que Isso tava daí eu já passando na hora e entendi. Eu quero saber, não é isso que eu perguntei, isso aí você já disse para a juíza. Eu quero saber se você saiu para se entregar para a polícia, por que levou a arma? então, para me levar para a central. Hum. A central fica no gás, aí você foi para o lado oposto, para o Conde. Foi, mas eu ia voltar para mim ir para a central. E por que você não foi logo? Porque foi para o lado Porque oposto? tava tarde da noite, Vossa Excelência, Sim, não aí tinha ninguém. só tava tarde da noite para ir para a central, para ir para o Conde estava cedo. Eu estou satisfeita, Celso. Doutor Jerônimo, tem alguma pergunta? Eu não, Excelência. Não tenho nenhuma pergunta, não. Está esclarecido aí, sem perguntas. Tá. Eu dou por encerrado o interrogatório do acusado. Então, com a palavra, ilustre representante do Ministério Público, doutora Márcia Betânia Vieira. Douta juíza, cuida-se de ação penal onde o acusado José Marcos dos Santos da Silva, conhecido por Marquinhos, já qualificado nos autos, foi denunciado pela prática de crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, cumulado com o artigo 61, inciso 2, todos do Código Penal Brasileiro. O acusado foi citado, foi apresentada a resposta à acusação e, nesta data, foi realizada a audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo apenas duas delas prescindidas, não sendo arroladas testemunhas pela defesa, sendo ainda interrogado o acusado. Do contexto dos autos, se observa que, ao longo da instrução processual, foram colacionados aos autos elementos suficientes à comprovação de que o denunciado cometeu contra a vítima, seu genitor, o crime de homicídio qualificado, sendo ele atingido de surpresa e ficando completamente impossibilitado de defesa. Com efeito, ultrapassada a instrução da primeira fase do procedimento, tem-se que a prova produzida em juízo autoriza que o réu seja submetido a julgamento pelo tribunal do júri, uma vez que restaram presentes os requisitos exigidos pelo artigo 413 do Código do Processo Penal para autorizar a pronúncia do réu. Materialidade e indícios de autoria. Desnecessárias são maiores divagações acerca dos pormenores que envolveram o fato criminoso, conforme o posicionamento jurisprudencial acerca da matéria. Não há dúvidas quanto à materialidade, que restou o sobejamento comprovado através dos laudos periciais trazidos aos autos. No tocante aos indícios de que o denunciado é o autor do fato delituoso, também não há dúvida, e estão por demais consubstanciados através dos testemunhos colhidos em juízo, que vieram em reforço às provas já apuradas durante o inquérito policial, no qual se baseia a denúncia, conforme se pode verificar dos uníssonos, pacíficos e expressivos depoimentos testemunhais realizados nesta audiência. Observar que o réu não trouxe aos autos qualquer imputação, prova de existência de qualquer imputação que possa demonstrar
que ele agiu amparado por qualquer excludente da ilicitude, o que poderia ensejar uma absolução sumária. Na verdade, tudo que vem sendo sustentado pelo Ministério Público quanto à autoria e à materialidade restou provada a saciedade durante a instrução processual. Ressalta-se, ademais, que o acusado evadiu-se do local do crime, não obstante sua fantasiosa argumentação trazida durante o interrogatório. Não obstante isso, verifica-se que ele se evadiu do local do crime após a bárbara prática homicida contra o próprio pai, e só foi encontrado várias horas após o crime, quando tentava se evadir para o local mais distante do local do crime, já estando inclusive em outra cidade. Além do mais, cumpre observar ainda que, além de ter sido a vítima alvejada de surpresa, foi ela agredida em razão de não aceitar a conduta praticada pelo filho, não aceitar o uso de drogas nem as agressões anteriores que ele praticava, e tentar sempre aconselhar, o que fez com que o jovem nutrisse, por algum motivo, uma raiva da família, tenha ele se armado algum tempo antes da prática delituosa e tenha no fatídico dia, 30 de novembro, consumado o delito, que aparentemente ele já vinha pensando em fazer, tanto que, como já disse, se armou. Quando viu que a família escondia as facas que existiam na casa, ele conseguiu adquirir uma arma de fogo e, com ela, agrediu seu pai, causando-lhe a morte. Diante das provas constantes dos autos, há prescrição a comprovar a autoria e a materialidade do delito praticado, requer ao Ministério Público a pronúncia de José Marcos dos Santos da Silva, para que seja julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de João Pessoa e, ao final, condenado nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, acumulado com o artigo 61, todos no âmbito do Código Penal, nos exatos termos constantes da denúncia. Concluída, excelência. Ato contínuo, já passa a palavra ao doutor Jerônimo, defensor nomeado para o ato. Obrigado, excelência. Obrigado, excelência. Juíza, terminada a instrução e em face de alegações finais, orais, a defesa do denunciado José Marcos, já qualificado nos autos, trata-se de réu confesso, apesar de asseverar que não agiu com dolo e não se vislumbrando uma legítima defesa pessoal, esta defesa deixa suas alegações finais para o dia do julgamento no Sinédrio Popular. É o que se pede no momento de deferimento. Pronto, excelência. A defesa deixou para apresentar sua tese em plenário de júri, não é isso, doutor Jerônimo? Por se tratar de um réu confesso, Antecipando, estando presente os requisitos. não estando presentes os requisitos de uma legítima defesa pessoal, né? Entendi. Apesar dele asseverar que não agiu com dolo, né? Mas é um réu confesso, né? Entendi. Já antecipando aqui, só para registrar e deixando já gravado, mas tudo devidamente fundamentado no termo de audiência, que será inserido no PJE, esse juízo deliberando e apreciando o juiz da admissibilidade da acusação, pronuncia o acusado nos termos da denúncia apresentada pelo Ministério Público, tudo devidamente fundamentado no termo, que ora segue anexado no PJE. E dou por encerrado o ato, já deixando aqui registrado para que o réu fique cientificado que não será mais intimado, porque a intimação ele já está tomando ciência nesse ato da pronúncia.
certo? Doutora Márcia, vou pedir aqui, pode encerrar a gravação, mas vou pedir aqui a Pedro